Pois em verdade vos digo, meus fiéis, que se dentre vós algum membronita, deste emana sabedoria e conhecimento, e a verdade vos libertará. Saudações, membronitas. Vamos estar falando aqui hoje sobre Charles Anton. Quem foi este indivíduo? A igreja disponibiliza no site uma carta desse senhor Anton e a gente quer saber o que essa carta diz, né? Então, mais para início, vamos falar quem foi este homem. Charles Anton, ele viveu de 1797 até 1867, então ali bem o período da organização da igreja, né, na fase adulta. Ele foi professor na Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos. Na Wikipédia a gente vê que ele estudou direito, foi admitido como advogado e depois foi nomeado como professor de grego e latim e depois nomeado como professor pleno. Ele escreveu muitos livros, relacionados a línguas, línguas antigas. E já as duas coisas que se destacam da vida de Anton na Wikipédia é a transcrição de Anton. Ali, ele é famoso entre os membros da Igreja de Jesus Cristo nos Últimos Dias por causa de suas interpretações com Martin Harris, relativo a um fragmento da tradução do livro de Mormon por Joseph Smith. Opa, então você não lembrava quem era ele, tá aí a explicação. Então ele é bem conhecido com essa transcrição e também com uma familiaridade com Edgar Allan Poe. Sim, ele trocava algumas correspondências com ele, acho que trocavam alguma ideia. Então, este, meus senhores, foi Charles Anton. Então, vamos ver o que a gente aprendeu sobre ele na igreja. Joseph Smith fez uma cópia de alguns caracteres das placas de ouro, das quais traduziu o livro de Mormon, e Martin Harris mostrou essas placas ao professor Charles Anton, renomado erudito da Universidade de Colômbia, em Nova York. Então, de acordo com History of the Church, volume 1, página 20, o que Martin Harris disse sobre isso? Fui à cidade de Nova York e apresentei os caracteres que tinham sido traduzidos, assim como a sua tradução, ao professor Charles Anton, famoso por seus conhecimentos literários. O professor Anton declarou que a tradução estava correta, muito mais que qualquer tradução do egípcio que já vira. Mostrei-lhe então os que ainda não haviam sido traduzidos, e ele disse-me serem egípcios, caldeus, assírios e arábicos, e acrescentou que eram caracteres autênticos. Bom, aqui no site da igreja, se você digitar ali Anton ou Charles Anton, já vai conseguir encontrar vários conteúdos relacionados. E o que conta ali nessa história? Fala que Martin Harris viajou até Nova York, ele estava querendo encontrar com Samuel L. Mitchell. E quando esse Samuel L. Mitchell examinou os caracteres, ele enviou o Martin Harris para Charles Anton. O professor Anton coletava histórias indígenas americanas e estava ansioso para examinar esse documento que ouviu falar que Martin Harris tinha. E Martin comenta que Charles Anton declarou que os caracteres eram autênticos até o momento em que ficou sabendo como Joseph Smith os tinha adquirido. Então Anton sugeriu que Martin lhe trouxesse as placas. Martin se recusou e Anton respondeu, parafraseando ali uma escritura de Isaías que fala, não posso ler um livro selado. Então foi isso que o professor Anton falou. E ele no site da igreja diz, embora Charles Anton depois tenha negado os detalhes desse relato da conversa dele com Martin Harris, sabemos que Martin Harris voltou mais convencido do que nunca de que Joseph Smith foi chamado realmente por Deus e de que as placas e os caracteres eram verídicos. E esse momento com o professor Anton, que ele disse não posso ler um livro selado, a igreja diz que é o cumprimento da profecia de Isaías, quando ele dita as palavras de um livro selado que se dá ao que sabe ler, dizendo, ora, lê isto, e ele dirá, não posso, porque está selado. Então é afirmado que essa profecia se cumpriu aí neste exato momento.
Muito bem, a igreja disponibiliza no site a cópia da carta que Charles Anton enviou. Eu estava aqui pesquisando para saber para quem que esse Anton escreveu essa carta, enfim. Parece que ele escreveu publicamente, para ser postada, né, publicada em resposta às alegações da igreja, né, sobre ele. Então ele resolveu, né, publicamente compartilhar a posição dele sobre os eventos daquela conversa. Vamos para a carta então? Nova York, 17 de fevereiro de 1834. Caro senhor, eu recebi esta manhã às 9 sua correspondência e instantaneamente não perdi tempo em respondê-la. Opa, o cara está escrevendo para alguém, sim, não descobri quem é esse alguém. É totalmente falsa a história sobre eu ter aprovado a inscrição Mormon de hieróglifos egípcios reformados. Alguns anos atrás, um fazendeiro, ele está falando sobre Martin Harris, né? Aparentemente simples de coração, me abordou. Veio por indicação do Dr. Mitchell, aquele Samuel Mitchell, né? Que falou, dá uma conversadinha lá com o Anton que ele vai gostar. Já falecido, olha, o cara já tinha falecido aí. Me pedindo para decifrar, se possível, um papel. E ele me entregou alegando que o Dr. Mitchell teria sido incapaz de entender. Após examinar o papel em questão, logo cheguei à conclusão de que era tudo um truque, talvez um embuste. Quando eu perguntei ao fazendeiro como ele obteve essa escrita, ele me contou a seguinte história, se eu posso agora recordar. Então ele está contando ali de cabeça o que o Martin Harris contou para ele. Um livro de ouro que consiste em uma série de placas de ouro presos juntos em uma forma de livro de fios do mesmo metal. Havia sido desenterrado na parte norte do estado de Nova York e junto com o livro um enorme par de óculos de ouro. Olha aqui os óculos de ouro sendo citados, né? Esses óculos eram tão grandes que se uma pessoa tentasse olhar através dele, seus dois olhos teriam que ser voltados para os dos lados dos óculos em questão, sendo demasiadamente grande. Ou seja, o negócio era grande, tá? Não cabia num rosto humano, como se tivesse sido usado por gigantes. Quem examinou as placas através do óculos foi habilitado não só para lê-los, mas plenamente para compreender o seu significado. Todo esse conhecimento, no entanto, foi entregue na época para um jovem que tinha um livro e um óculos em sua posse. Esse jovem foi colocado através de uma cortina no sótão de uma casa da fazenda, e estando assim escondido, colocava os óculos de vez em quando, olhando através de um dos lados e decifrava os caracteres do livro. Por tendo passado alguns deles para o papel, entregava cópias por detrás da cortina para aqueles que estavam do lado de fora. Nenhuma palavra foi dita sobre as placas terem sido decifradas pelo poder de Deus. Tudo dessa forma, pelo grande par de óculos. O fazendeiro ainda acrescentou que lhe havia sido solicitado que contribuísse com uma soma em dinheiro para a publicação do livro, cujo conteúdo produziria uma mudança completa no mundo e o salvaria da ruína. Por isso, ele tinha a intenção de vender sua fazenda e entregar o montante recebido para aqueles que desejavam publicar o livro. Então, ou seja, ainda não terminou a carta aqui, mas vamos pegar algumas partes. Então, ele contou, o Samuel Mitchell lá indicou que esse fazendeiro Martin Harris viesse aqui porque ele não conseguiu traduzir. Foi o que ele alegou. E ele contou essa história de que um rapaz encontrou umas placas escondidas, né? Tinha um óculos enorme, ele tentava traduzir, ele podia traduzir aquilo, né, olhando pelo menos por um dos lados do óculos, e falava através de uma cortininha para que ele, né, enfim, não visse o que estava acontecendo, e ainda pediu um dinheiro para poder ajudar ali na publicação desse livro, né? Joseph Smith não tinha dinheiro, o Martin Harris tinha um bom tanto de dinheiro, então era como, né, se usasse Martin Harris para patrocinar o livro, beleza. E Martin Harris estava totalmente disposto a fazer isso, né, pela obra do Senhor. Vamos continuar ali na carta. Como última etapa de precaução, ele tinha resolvido ir até Nova York para obter um parecer sobre o significado daqueles caracteres, que tinha trazido como parte do conteúdo do livro. Ao ouvir essa história estranha, mudei minha opinião sobre o papel. Em vez de vê-lo como uma brincadeira de mau gosto, comecei a considerá-lo como uma parte de um esquema para enganar o fazendeiro por causa de seu dinheiro.
Comuniquei minha suspeita a ele, advertindo-o para ter cuidado com o enganador. E ele solicitou-me um parecer por escrito, e é claro que eu não fiz. Em seguida despediu-se carregando o papel com ele. Esse papel continha um rabisco singular. Consistia de todos os tipos de caracteres tortos dispostos em colunas e evidentemente havia sido preparado por algumas pessoas que tinham diante de si no momento algum livro contendo os mais variados alfabetos. Letras gregas e hebraicas, cruzes, florais, letras romanas invertidas ou colocadas de lado foram organizadas em colunas perpendiculares, acabando em um delineamento grosseiro de um círculo, evidentemente copiado de algum calendário mexicano de Humboldt. Mas fora copiado de tal forma a não trair a fonte de onde foi colhida. Eu frequentemente dava minha opinião particular quanto ao conteúdo do papel, na medida em que conversava com os meus colegas sobre o assunto. E uma vez que a emoção mormon começou, lembrei-me daquele papel que continha qualquer outra coisa menos hieróglifos egípcios. Então, nessa parte aqui da carta, o que ele disse? Que até no início ele estava pensando que aquilo era uma pegadinha, né, uma história de mau gosto, mas de repente ele começou a ver, não, esse cara está sendo enganado, né, o tal do Joseph Smith está querendo a grana dele e está ali, né, inventando essa historinha dos caracteres. E ele foi aberto com o Martin Harris, falou, cara, eu acho que está acontecendo isso aqui, é melhor se prestar atenção, porque ele sentiu que o Martin Harris estava ali um pouco duvidoso ainda desse trabalho, e assim, para terminar de confirmar essas suspeitas, talvez, de Martin Harris, ele quis ir lá conversar com esse professor, né, para ver se tinha alguma veracidade naqueles caracteres. Eu imagino que também possa ser até pressão da própria esposa de Martin Harris, porque ela era bem duvidosa, né? Foi ela que contribuiu ali também para a perca das 116 páginas, né? Então ficava sempre instigando o Martin Harris sobre, né, tipo, esse trabalho aí não tá legal, isso aí não é verídico, você está sendo enganado, está sendo feito de trouxa. Então talvez até ela tenha contribuído para essa ida dele e confirmar os caracteres. Mas o interessante é que o professor Anton comenta ali que as coisas que estavam escritas no papel parecia um monte de cópia de um monte de coisa de escritos antigos, tudo misturado para inventar alguma coisa diferente. Então ele falou, não, isso aqui foi grosseiro, foi ridículo, e enfim, né, tem uma realidade. Então essas letras, elas são letras reais de alfabetos, mas está tudo misturado, né, e não faz sentido. Vamos voltar para a carta ali. Algum tempo depois, o mesmo fazendeiro, então Martin Harris, fez uma segunda visita. Dessa vez ele trouxe o livro copiado das placas de ouro, querendo me vender. Eu não comprei. Então ele me pediu que ficasse com o livro para examinar, pelo menos. E eu não aceitei, por mais que ele implorasse. Adverti mais uma vez sobre a malandragem que tinha sido, na minha opinião, praticado contra ele, e perguntei-lhe o que tinha acontecido com as placas de ouro. Ele me informou que elas estavam escondidas em um tronco com o grande par de óculos. Aconselhei-o a ir a um magistrado e ver o tronco examinado. E ele disse que a maldição de Deus viria sobre ele se ele fizesse isso. Quando insisti que o fizesse, ele me disse que o faria e se eu assumisse a maldição de Deus sobre mim. E eu respondi que iria fazê-lo com a maior boa vontade e incorreria todos os riscos dessa natureza, tudo para que pudesse livrá-lo das garras deste vilão. Em seguida ele me deixou, e essa é a minha declaração completa de tudo o que eu sei respeitando a origem do mormonismo. Quero lhe pedir, como um favor pessoal, que publique esta carta imediatamente. Você provavelmente encontrará o meu nome mencionado novamente por esses fanáticos miseráveis. Com respeito, Charles Anton. Então, ao que pareceu, depois do livro de Mormon já ter sido traduzido, escrito, publicado, Martin Harris chegou com uma cópia do livro, né, para ele dar uma olhada. Dá uma olhadinha aqui, talvez, né, tipo, Martin ainda tinha um grande respeito, né, por Charles Anton, e ainda estava super interessado no professor examinar aquele conteúdo para dar algum parecer, alguma confirmação. E o professor foi insistente, né, falou, poxa, Martin, né, sabe, né, você está sendo enganado.
Ele falou, não, se eu mexer lá no tronco vai cair uma maldição. Se você assumir a maldição sobre você, eu faço, né? Mas o professor falou, não, pode deixar, eu pego toda a maldição pra mim. Ou seja, né, o professor não acreditava em maldição nenhuma, queria livrar o Martin Harris de estar sendo enganado, né? Então, basicamente, era essa a opinião de Charles Anton, ou né, o relato de Charles Anton sobre o que aconteceu. Então, quais são as contradições que a gente encontra na carta? A igreja diz que o professor confirmou que aqueles caracteres eram reais e depois que soube que era da igreja, falou que, né, rasgou a declaração e falou que não ia mais confirmar coisa nenhuma, por conta de ser da igreja ou de Joseph Smith. O que o professor disse, que ele nunca fez essa declaração, né, já achou muito estranho desde o início e não confirmou de nenhuma maneira. A igreja diz que ele falou aquela, né, célebre frase, né, de não conseguir traduzir um livro selado, e ele diz que nunca falou isso. Agora vamos voltar um pouquinho no tempo, voltar a fita Mormon 9, 32 a 33, a gente vai ler sobre esse egípcio reformado. Então ele fala assim: e agora eis que escrevemos este registro de acordo com os nossos conhecimentos, em caracteres denominados por nós egípcio reformado, sendo transmitidos e alterados por nós segundo nossa maneira de falar. E se nossas placas tivessem sido suficientemente grandes, teríamos escrito em hebraico, mas o hebraico também foi alterado por nós. E se tivéssemos escrito em hebraico, eis que nenhuma imperfeição encontraríeis em nosso registro. Então, basicamente, o que ele explica é a ordem natural da língua, né? A língua, ela é modificada, então, né, como teve, né, várias línguas que saíram do latim, né, ou a língua, ela vai em mudança de acordo com a região, né? A gente vê ali, ó, Brasil recebeu o português de Portugal, né? E nós fizemos alterações ao longo do tempo, onde a nossa língua e a original em Portugal tem diferenças. Nós também temos diferenças, questão de região, né? Brasil, né? Em várias regiões são faladas palavras diferentes, tá? Ok? Então a gente consegue entender isso, sim, é natural, que ao longo, né, de milhares de anos essa língua possa ser alterada. Então é aceitável essa explicação dada ali em Mormon 9. E também o que ele comenta é que se tivesse sido escrito em hebraico não ia caber, ia precisar de muito espaço nas placas, então era melhor que eles escrevessem naquela língua do egípcio reformado, que também, tipo, né, foi criada ali por eles. Vamos dar uma olhadinha aqui, o site Investigações Sud tem a dizer sobre isso. Eles falam que a Lehi e sua família usavam a língua egípcia. Eles estão dizendo que isso é improvável. Por que eles dizem que é improvável? Lehi viveu toda a sua vida na cidade de Jerusalém, cercado por aqueles que só falavam hebraico. Tá? É um argumento. Outro argumento que eles dizem: os judeus odiavam os egípcios e, portanto, é inconcebível que um judeu verdadeiro, amante de seu povo, leal, patriótico, como são, permitisse esse insulto ao seu povo ou aos judeus à sua volta aceitassem esse insulto, que é o de aprender a língua egípcia. Outro argumento é: os antigos judeus tinham uma veneração incomum por sua língua mãe, o hebraico sagrado. Portanto, acreditar que um homem, né, tipo Lehi, com a sua língua hebraica, aceitasse escrever na língua egípcia, que era associada à desonra. Seria muito difícil que isso estivesse acontecendo. Essa é uma argumentação, eu acho ela um pouco fraca, né? Tipo assim, não impossibilita, né, que Lehi tivesse conhecimento da língua egípcia. Então, sim, não sei de onde foi tirada essa informação. Como eu falei, né, se eu for fazer uma pesquisa detalhada sobre tudo, eu levo tempo demais. Mas então, assim, para mim é interessante absorver essa informação. Se para mim ela for muito considerável, se eu pensar, não, isso aqui realmente faz muito sentido, aí eu vou correr atrás de dar uma pesquisada sobre, realmente os judeus odiavam os egípcios, realmente, né, eles não aprenderiam nunca, né, a língua egípcia. Mas como assim eu penso, não, né, tem a possibilidade mesmo assim de Lehi ter resolvido aprender o egípcio, ou por exemplo, né, tipo, ter sido uma revelação. Deus fala assim: Lehi, aprende o egípcio aí que vai ser importante para um futuro próximo. Outra argumentação:
placas de latão com inscrições em egípcio contendo escrituras hebraicas. O livro de Mórmon afirma que Labão, um parente de Leí e também morador da cidade de Jerusalém, possuía placas feitas de latão. Nessas estavam escritos os 5 livros de Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, as leis, a história inteira dos judeus, desde a queda até a própria época, né, de Labão, e todo o Velho Testamento, como nós o temos hoje. Então era isso que estava nas placas de latão. E diz que essas informações estavam entalhadas na língua egípcia. Então, o que faz que essa afirmação é mais improvável do que a primeira ainda, né? Mais improvável do que Leí ter aprendido egípcio é das próprias placas de latão guardadas por Labão estarem em egípcio. Tá, se realmente, né, os judeus odiavam os egípcios e a língua egípcia, não faria muito sentido mesmo eles estarem guardando, né, tão carinhosamente umas placas escritas em egípcio. Bom, aí eu fiquei curioso mesmo. Eu fui dar uma pesquisada no ChatGPT. Como era o relacionamento dos judeus com os egípcios no período pré-exílio, tá? Antes do exílio da Babilônia, então, que era a época em que Leí estava morando lá. Vamos ver o que diz. Diz que no período pré-exílio o relacionamento entre judeus e egípcios era, em geral, marcado por convivência, influências culturais e, às vezes, também por tensões. Então, ele mostra ali bastante coisa, mas basicamente não me parece um conflito tão intenso em que eles odeiam a língua um do outro. Então eu realmente não vou levar muito em consideração essa argumentação, né, de que os judeus e os egípcios não se davam bem mesmo, então não tinha como ele, né, ter a intenção de aprender, né, egípcio, mas realmente ainda não faz muito sentido Labão ter placas em egípcio, né? Se o cara era hebreu, né, tipo, eu acho que faz mais sentido esses escritos estarem em hebraico mesmo, mas, né, não é uma argumentação muito forte. Também, obviamente, né, meu estudo de inteligência artificial aqui, uma pergunta rápida de internet, não é um estudo propriamente detalhado sobre o assunto. Aí o blog da Investigações Sud vai comentar sobre um J.N. Washburn. E quem é essa pessoa? Jesse Neil Washburn nasceu em 1901, morreu em 1986, ali eu estava nascendo, o cara estava morrendo, e ele escreveu um livro chamado The Contents, Structure and Authorship of the Book of Mormon. O conteúdo, a estrutura e a autoria do livro de Mormon. Esse Washburn, ele fez 2 missões, então ele é membro da igreja, fez missão no Canadá, depois fez uma outra missão. Não consegui descobrir se ele é um historiador ou o quê, professor, alguma coisa assim, mas vamos ver o que ele diz nesse livro dele. O foco do problema não é que o pai Leí, o judeu, podia ler e entender o egípcio, apesar de ser surpreendente. Não, a grande questão é como as escrituras dos judeus, oficiais ou não, foram escritas em egípcio. Se eu sugerisse o que eu acho ser o maior problema do livro de Mormon, inquestionavelmente apontaria para este, a explicação da linguagem egípcia nas placas de latão e as próprias placas de latão. Então o site Investigações Sud aqui, eles citam até, né, esse conflito de informação que um próprio Mormon, né, encontrou e que deve ser levado em conta. E esse blog diz que tem alguns problemas em relação à história que a igreja conta sobre o professor Anthon. Sobre esse professor ter confirmado que os caracteres eram reais, né? Então, quais são os problemas que essa pessoa do blog levantou? Primeiro diz que o egípcio reformado é uma língua completamente perdida, que nenhum homem a conhece. Entretanto, eis que alguém que sem nenhuma revelação divina podia lê-lo. Nem mesmo Joseph Smith poderia fazer isso. E Anthon o fez sem Urim e Tumim. Tá. Realmente, isso é um argumento interessante. Né? Como que a igreja diz, olha, né? Tipo, Joseph Smith conseguiu traduzir e era uma língua completamente inventada lá nas Américas Antigas. Então ninguém tinha conhecimento. E somente Joseph Smith poderia traduzir
com o poder de Deus. Então, assim, como que eles alegam que o próprio professor Anton, sem a revelação de Deus, conseguiu traduzir, né, para reconhecer que eram reais? A argumentação é interessante. Vamos ver o segundo ponto que eles levantam. Segundo, por que continham nos papéis caracteres caldeus, assírios e arábicos se as placas de ouro tinham sido escritas somente em egípcio reformado? Então, basicamente, o que o professor Anton disse na época, né, e o que os críticos mormons dizem é que o que eles alegam que Joseph Smith copiou um monte de desenho, né, de calendários antigos, dos egípcios, dos caldeus, assírios, arábicos, um monte de caractere, misturou tudo como se fosse uma língua nova, diferente, para impressionar o professor. E basicamente o que a igreja diz é que, né, os antigos habitantes das Américas eles usaram do que eles tinham de conhecimento linguístico para desenvolver essa nova língua. Tem a possibilidade dos dois terem acontecido, né? Tem a possibilidade, dá para entender como, né, os habitantes das Américas, né, Nefi, Mormon, Moroni, eles absorveram várias línguas e criaram uma língua. Pode acontecer essa possibilidade. Como pode ter acontecido a possibilidade de Joseph Smith ter inventado e mentido? Pode ter a possibilidade. Então a gente encara as duas situações e absorve a argumentação, a informação que é enviada. A terceira argumentação que eles levantam aqui é que essa língua, né, egípcio reformado, foi inventada aqui nas Américas, ficou escondida por mais de 1000 anos. Então, como a igreja pode alegar que o professor Anton falou que era a tradução mais correta do egípcio que ele já tinha visto, se aquela língua, né, tipo, era uma língua completamente desconhecida? Como ele poderia saber que aquela tradução estava correta ou não? Um argumento interessante. E o quarto e último ponto levantado aqui nesse blog é que o professor Anton, ele não era um egiptologista. A ciência da compreensão dessa língua egípcia estava apenas se iniciando nessa época ali de Joseph Smith. E o blog até mostra algumas fontes onde é citado que membros da igreja, na própria época, né, de Joseph Smith, se questionavam sobre esse endosso, né, do professor. Então parece bem aquela briga de dois irmãos ali, quebraram a janela e a mãe tá querendo descobrir quem foi. Um diz que foi o outro diz que foi um. Um tá falando a verdade, o outro está mentindo. Então basicamente o que a gente tem que fazer, né? Se quiser fazer um estudo limpo de opinião, eu teria que deixar de lado um pouco, né? Eu sou um membro da igreja e o evangelho é verdadeiro, Joseph Smith nunca teria mentido, e eu tenho que analisar a versão dos dois lados e ver o que faz mais sentido e entender qual a necessidade que um lado tem de mentir e qual a necessidade que o outro lado tem de mentir. Joseph Smith mentiria? Não acredito, como membro da igreja. Professor Anton mentiria? Não conheço, então eu teria que estudar sobre a vida dele, conhecer sobre, né, tipo, se ele já mentiu em algumas outras ocasiões. Ele era um anti-religioso ou anti-mormon na época, para poder explicar o porquê que ele mentiria ou tentaria prejudicar a igreja. Então teria que ser feito um estudo mais aprofundado para entender assim, qual dos dois estaria mentindo. Olha aqui, ó, esse site Investigações Sud mostrou para quem que o professor Anton estava escrevendo aquela carta. Então o professor Anton estava em Nova York, ele recebeu essa informação de que os mormons estão falando mal de você, professor Anton. Ele recebeu essa informação de E.D. Howell, de Ohio. Então, esse Howell escreveu para o professor Anton, contou ali, os mormons estão falando, né, o que você falou, isso aqui, como é que fica? E daí que o professor Anton respondeu para esse E.D. Howell, em Ohio, e escreveu essa carta, e até pediu para que ela fosse publicada. Então, tá aqui, né, o destinatário desta carta. O blog ainda comenta uma revista chamada Sunstone, de maio a junho de 1980, página 30, que é citado que Klaus Bayer, né, da Universidade de Chicago, é um egiptologista, e ele deu uma analisada nesses transcritos, nesses caracteres levados para o professor Charles Anton, e ele comentou que acredita que os caracteres não são nada além de bobagens. E a revista comenta que até um egiptólogo mormon, Edward Ashman, não conseguiu identificar os escritos.
Eles alegam a argumentação também de que se Joseph Smith copiou mesmo das placas ou inventou esses caracteres, essa transcrição não tem uma função de provar a autenticidade do Livro de Mórmon. Vamos supor que Joseph Smith tivesse lá, acesso à língua hebraica ou ao egípcio e traduzisse uma frase, transcrevesse para os caracteres e depois apresentasse. Ia estar batendo a tradução com os caracteres, então assim, isso não comprovaria, não comprovaria. Sim, dá para entender isso. O erudito mormon Sidney B. Sperry afirmou assim: ninguém, exceto o profeta Joseph Smith, traduziu o transcrito. Se os estudantes modernos do egípcio não podem fazê-lo, quanto mais difícil acreditar que o professor Anton pudesse, na época. Então também interessante. Tem um livro chamado Golden Bible Book, escrito por M.T. Lamb em 1887. Basicamente ele mostra um estudo mais detalhado sobre o Livro de Mórmon. E o que ele fala no livro? O ponto que nós queremos ressaltar é este: através de toda a América do Norte, de acordo com o Livro de Mórmon, esse egípcio reformado era a língua universal dos povos há 1500 anos atrás, quando o livro foi compilado. Agora, felizmente ou infelizmente, Joseph Smith preservou para nós e para a inspeção do mundo uma amostra dos caracteres encontrados nas placas, das quais ele afirmou ter traduzido o Livro de Mórmon. Ele transcreveu alguns dos caracteres das placas como espécimes. Então ele comentou ali que, felizmente ou infelizmente, depende para quem está recebendo essa informação, Joseph deixou uma amostra desses caracteres. E por que ele diz felizmente ou infelizmente? Vamos ver o que ele continua dizendo ali no livro. Nas ruínas das cidades mais velhas da América Central, Copan e Palenque, são encontradas em abundância estranhos hieróglifos, a linguagem escrita dos povos que habitavam essas cidades. Centenas desses misteriosos caracteres estão amplamente distribuídos, gravados em batentes de portas e arcos de ruínas e nas costas de hediondos ídolos talhados em pedras, em placas de mármore, enfim. O autor comenta que tem muito caractere distribuído pelas Américas dos antigos habitantes. Vamos ver o que ele fala ali? Estes mesmos hieróglifos foram preservados de outra forma pelos maias antigos que continham livros. Então, basicamente, o que o autor está dizendo é que os registros que estão em mármore ou preservados pelo tempo dos escritos dos maias, dos habitantes das Américas, não batem com o que Joseph Smith escreveu naquele pedaço de papel para ser enviado para o Dr. Anton. E ele até continua ali no livro dizendo que é sem sentido imaginar que todos os traços desta língua escrita desapareceram. Pedras e mármores, ouro e prata, cobre e latão não desaparecem em um período de tempo de 1500 anos. Então, basicamente, a gente sabe que a língua está em constante mudança, mas assim, pelo período de tempo ali, não tem como dizer ali da época em que o Livro de Mórmon foi terminado de ser escrito, e tem aqueles hieróglifos que Joseph Smith transcreveu no pedaço de papel, até, vamos dizer, os maias, os astecas, ou até a América ser colonizada. É difícil imaginar a língua ter mudado tanto e ter perdido todos os traços. O blog também comenta ali que em 1959, um arqueólogo mormon da BYU, Ross T. Christensen, admitiu que o egípcio reformado é uma forma de escrita que ainda não foi identificada no material arqueológico disponível. Então ele não bate com nenhuma língua jamais encontrada. Vamos dizer assim, a arqueologia de repente descobre documentos antigos das Américas em que eles batem certinho com os transcritos ali que foi enviado para o professor. Aí sim ia ser uma contribuição para provar que o Livro de Mórmon foi traduzido realmente de caracteres existentes. Então, se eu realmente tivesse instigado, aliás, é questão mais de tempo. Realmente é interessante para mim saber, deixa eu ver o que esse arqueólogo aqui falou, ainda mais se ele é membro da igreja, ainda mais se ele é da BYU, E, enfim, e dar uma lida nesses estudos, mas, como eu falei, são muitas informações, muita coisa que eu não fazia nem ideia.
Que na igreja, basicamente, a gente estuda o contexto geral, a gente não vai muito a fundo sobre as informações. Que volta naquele negócio, né? Não é que a igreja estaria escondendo as informações, somente que elas não estão disponíveis no nosso dia a dia do cotidiano da igreja. E quando a gente vai a fundo observando essas informações, vem as informações conflitantes também da crítica, né? Eu já tinha ouvido, sim, falar que teve esse professor Anton que confirmou, né, a veracidade dos transcritos, mas não sabia que ele tinha essa carta dizendo que era mentira tudo isso. E nem a posição dele, a opinião e a declaração dele de como foi a conversa com Martin Harris. Eu não tinha conhecimento disso, então é interessante eu estar dando uma olhada, né, no que um diz, no que o outro diz. É citada uma carta, né, de John A. Wilson, de 1966, onde ele fala... Esse John A. Wilson, ele foi um professor de egiptologia na Universidade de Chicago, tá? Ele escreveu uma carta para Marvin Cohen e ele fala assim: de tempos em tempos, há alegações de escritos que foram encontrados nas Américas. Em nenhum caso, um egiptólogo profissional foi capaz de reconhecer esses escritos como hieróglifos egípcios. E, de nosso ponto de vista, não existe uma língua como esse egípcio reformado. É o que ele diz. Então, realmente, né, se existia um egípcio reformado que foi inventado ali nas Américas, pelo menos os egiptólogos, né, os estudiosos da língua antiga das Américas, nunca reconheceram nada comparado com o que foi escrito no Livro de Mórmon. Sim, pode ser usado como uma argumentação para o Livro de Mórmon não ser verdadeiro, pode, mas não necessariamente ainda confirma 100% de que esses escritos não eram reais. Então, o que a gente está vendo aqui são, né, estudiosos de língua, de egiptologia, falando, ó, esses escritos ali que Joseph Smith escreveu nesse pedaço de papel para ser uma prova, né, da língua das placas de ouro, nunca foram encontrados em lugar nenhum. Agora, um outro egiptólogo do Departamento de Egiptologia da Universidade de Brown, o Richard A. Parker, vamos ver o que ele diz. Nenhuma escrita egípcia foi encontrada nesse hemisfério, pelo que eu saiba. E eu não conheço nenhuma língua como o egípcio reformado. Então, ele não conhecer a língua não necessariamente quer dizer que ela não existe ou nunca existiu. Mas também é interessante levar em consideração que nunca, a não ser nesses escritos de Joseph Smith, nunca foi encontrado nenhuma escrita relacionada com a escrita egípcia aqui nesse hemisfério. Bom, o blog Diário História Sud comenta mais alguns detalhes sobre essa história. Ele fala ali que em 1º de junho de 1827, ou seja, 3 anos antes do Livro de Mórmon, um tal de Ethan Smith, autor até de um livro Visão dos Hebreus, que ele escreveu em 1823, tá? Então ele escreveu, né, um bom tempo antes do Livro de Mórmon, ele relatou no jornal Wayne Sentinel que tinha descoberto uns manuscritos mexicanos com hieróglifos que eram considerados como prova de que os mexicanos e os egípcios tinham ligações em comum uns com os outros. Os mexicanos, ele está falando sobre, né, os antecedentes, os índios americanos. Então, ó, tem duas informações dentro dessa sentença que provam a favor e contra, né? A favor é porque, né, uma outra pessoa encontrou registros, né, ou uma linkagem entre, né, os índios americanos e os egípcios. Então, se um outro historiador tinha citado que nunca houve nenhuma relação, esse aqui está dizendo que tem uma ligação. Tá, esse aqui não é historiador, mas ele falou que encontrou um manuscrito antigo, tá? Então a gente teria que pesquisar, né, se esse cara realmente encontrou esse manuscrito antigo e tal. Mas o que falaria contra é que alguém pode comentar que Joseph Smith tirou a ideia desse cara. Então, esse cara falou muito tempo antes do Livro de Mórmon que tinha alguns manuscritos e o pessoal pode falar, pois é, Joseph Smith acabou pegando essa ideia e copiou para ele.
E algumas informações adicionais que esse blog comenta é que quando o Martin Harris chegou lá com aquele Samuel L. Mitchell, comenta que Samuel L. Mitchell aqui era presidente do Rutgers Medical College e ele era conhecido pelo país como uma enciclopédia ambulante. Então, o cara é fera. E aqui comenta também que depois que Martin retornou ali da sua conversa com o Charles Anthon, começou a sair propaganda pelo país de que o livro de Mormon estava sendo confirmado pelo Anthon. Imagina, você é professor de história linguística conceituado do país e de repente alguém chega e fala que você confirmou tal coisa, se você não confirmou, né? Então vamos considerar se ele não tivesse confirmado. Aí ele ficou bem chateado, né? E falando toda essa história aí sobre eu ter me pronunciado, né, de que a inscrição Mormon ser hieróglifo egípcio reformado é perfeitamente falsa. Então realmente pra gente que tá aqui, né, sei lá quantos, 200 anos depois dessa história ter acontecido, querer pegar informação assim de internet, informação superficial e determinar isso aconteceu assim, é muito difícil, entendeu? Tem muita gente que faz muito estudo de história, coleta, vai, corre atrás, tá? Então a gente pode se beneficiar desses estudos, né? Que é o que a gente faz, a gente coleta informações desses estudos. Mas fica muito difícil determinar o que realmente aconteceu quando duas pessoas dizem duas coisas opostas. Então, assim, a versão, né, que a igreja ensina, que está nos registros da igreja, é que o Charles Anthon confirmou, não, isso aqui é verídico, é real. E depois que ele perguntou, né, sobre, da onde que é isso? Aí ele falou que era da igreja, que é da igreja Mormon Joseph Smith. Né, o Charles Anthon chegou, rasgou, falou, não, que eu não vou compactuar, né, eu vou participar desse negócio de vocês aí não. E pelo que Harris comentou dessa conversa é que o Anthon pediu, quero ver essas placas aqui, traz aqui pra mim, vou dar uma olhada, a gente conversa mais detalhado sobre isso. E o Martin falou, não vai dar, não posso trazer, inclusive até tem um pedaço desse livro que tá selado, e o que ele, né, Martin Harris alega que o Charles Anthon respondeu, não posso ler um livro selado, né? Enfim. E que logo depois que Martin Harris comentou isso com Joseph Smith, aconteceu assim assado, Joseph já puxou as escrituras foi lá para 29, o capítulo 29 em Isaías, e viu essa frase, né? Porque toda visão vos é como as palavras de um livro selado que se dá ao que sabe ler, dizendo, lê isto, peço-te, e ele dirá, não posso, porque está selado. Então Martin Harris ficou impressionado por ter cumprido uma profecia. Um estudo assim de contexto de Isaías 29 mostra que essa metáfora do livro selado, comentado lá no versículo 11 e 12, para quem quiser procurar, é uma profecia feita na época, falando sobre as pessoas, né, uma advertência contra a hipocrisia e a cegueira espiritual do povo de Judá, da época, que se distanciou dos caminhos de Deus e não podia perceber o verdadeiro significado das mensagens divinas que estavam sendo dadas para eles. Então, assim, não vi nenhum contexto que remeta a uma profecia do futuro, algo que ia acontecer na restauração do evangelho ou algo assim. Então, a princípio, parece que esse blog, né, do diário História Sud parece ser apologista, né, ao evangelho. Então tem algumas pessoas comentando, fazendo comentários, questionando, e um outro comentário ali, ele fala sobre vocês têm que ponderar e orar e buscar um testemunho do livro de Mormon. O que sim, é uma das coisas que mais faz sentido, né? Então assim, a gente sabe que tem informação de todo jeito, né, para todos os lados. A questão é, você faz a sua análise, você coleta o máximo de informação que você puder e você busca o seu testemunho sobre aquele assunto. Um comentarista ali nesse blog falou, a gente argumenta e se a gente deixa a investigadora aqui sem resposta, sem argumentos, ela apaga e não deixa a informação e só publica a resposta dela. Não posso confirmar isso, né, o que está dizendo aqui no comentário, mas realmente, eu não gosto disso, né, se tiver algum comentário, argumentação contra o que eu acredito, eu vou analisar, com certeza vou analisar e não vou
esconder, porque é totalmente contrário ao meu objetivo. Não quer dizer necessariamente que eu vou aceitar como verdade. Eu vou absorver e vou buscar me informar mais para conseguir confirmar aquela informação. Ainda nos comentários aí desse blog fala, né? Muitos membros da igreja desejam que ela seja verdadeira, mas infelizmente com tantas controvérsias sobre seus registros inspirados, não é possível mais fechar os olhos para certas fraudes. E ele cita, vamos ver que fraudes que ele cita. Livro de Abraão, fraudes como o livro de Abraão, então tem que dar uma olhada o que é essa fraude sobre o livro de Abraão que ele está dizendo, ou relatos racistas. A gente já viu uma escritura ali sobre relatos racistas, mas não nos aprofundamos sobre o assunto. A gente pode estar dando uma olhada também. O que mais que ele comenta? Discriminadores sobre a linhagem dos povos negros e índio-americanos, relatos de vários jornais e discursos de publicações mormons. É triste ver como o presidente Gordon B. Hinckley mentiu em sua entrevista num programa televisivo. Eu acho que eu lembro dessa entrevista, acho que foi com o Larry B. King, né? Gordon B. Hinckley falou, então não estou ciente do que seriam essas mentiras que ele comentou, posso dar uma pesquisada sobre isso. E um outro comentário ali fala sobre um arqueólogo, um tal de Sir William Petrie, que fez algumas pesquisas ali no ano de 1890. Ele foi um egiptólogo e arqueólogo britânico, então, conhecido por vários estudos e contribuições no campo da arqueologia egípcia. Ele foi pioneiro em algumas técnicas de escavações e fez algumas descobertas interessantes e significativas. O Carlos Alberto está falando aí nesse comentário que esse Sir William Petrie fez alguns estudos sobre a língua do egípcio, né, e esse egípcio reformado, que podem estar ali, né, em comunicação com os caracteres do livro de Mórmon, e provam que na época de Lehi, essa escrita do egípcio reformado ainda era conhecida, mas não usada. Então são informações interessantes, né, para quem quiser dar uma aprofundada sobre esse assunto. Assim, superficialmente, isso mostra uma conexão sobre o egípcio reformado ser uma língua existente e sim, né, contribui para que os caracteres do livro de Mórmon possam ser reais, mas ao mesmo tempo, né, o livro de Mórmon fala que esse egípcio reformado foi uma língua inventada por eles e que ninguém mais tinha conhecimento dessa língua. Então seria um conflito, mas, né, é uma questão a ser estudada mais a fundo. O Centro de Pesquisa da Igreja, a Fair Mormon, comenta um pouco sobre esses caracteres copiados, né, por Joseph Smith. Joseph Smith comentou lá em Joseph Smith História 1, versículo 62, fala assim: comecei a copiar os caracteres das placas, copiei um número considerável deles e por meio do Urim e Tumim traduzi alguns. Então sim, teve caracteres que foram copiados das placas em um pedaço de papel. A Fair Mormon confirma sim toda essa trajetória de Martin Harris, que ele foi para Albany, Nova York, tentou falar com um cara chamado Luther Brandish, depois estava querendo entrar em contato com aquele Samuel L. Mitchell. A Fair Mormon também comenta sobre um tal de Mark Hoffman, que forjou um documento baseado nessa história da transcrição de Anthon. Então ele fez um documento com alguns caracteres e fingiu que esse documento era aquele dado a Charles Anthon. Aí a Fair Mormon fala assim, né, Charles Anthon validou os caracteres trazidos por Martin Harris que tinham sido copiados das placas do livro de Mormon, ou ele negou? Então, basicamente eles dizem que se Charles Anthon tivesse dito não, isso aqui é mentira, isso aqui é falso, Martin Harris não teria voltado lá para ajudar Joseph Smith, provavelmente ele teria abandonado essa história. E isso é uma prova de que realmente Charles Anthon confirmou que aquilo era verdade. E que, como professor acadêmico, o Charles Anthon não tinha interesse nenhum em que seu nome estivesse sendo associado ao mormonismo, então era evidente que ele ia alterar a confirmação. Então primeiro ele confirmou, depois ele voltou atrás. Um argumento interessante, sim. Não acredito que confirma 100% de que ele disse ou não disse. A questão de Martin Harris voltar a trabalhar com Joseph Smith no livro de Mormon, mesmo depois de Charles Anthon falar que isso era uma fraude, por exemplo,
diz mais a respeito de quem o Martin Harris levava mais em consideração, se o Charles Anton ou o Joseph Smith, do que em si o que o Charles Anton confirmou ou desconfirmou. Aí o site Fire Mormon ainda confirma sobre essa contraditoriedade da fala de Anton, alegando que em sua primeira carta Anton se recusa a dar um parecer por escrito a Harris. E na segunda carta que Anton escreve, ele afirma que ele escreveu sua opinião sem qualquer hesitação, porque queria expor que ele tinha certeza que era uma fraude. Opa, então nem eu estava sabendo que tinham 2 cartas. Eu fui dar uma pesquisada e vi, sim, foram 2 cartas. Então essa que a gente comentou aqui foi escrita em 1834, foi a primeira carta que ele mandou publicar lá e tudo. A segunda carta foi feita 10 anos depois, em 1844, e foi uma resposta privada a um solicitante que também estava interessado na autenticidade daqueles caracteres egípcios. E nessa segunda carta ele confirmou novamente sua posição de que os caracteres eram uma fraude e explicou em mais detalhes sua visão sobre o assunto. Eu fui atrás dessa segunda carta e vi ali que depois do professor Anton ver o seu nome sendo citado tanto pelos arredores ali, comparando ele com o confirmador do livro de Mormon, ele resolveu escrever uma outra carta em abril de 1841, então, a data correta. E está dizendo assim: muitas vezes ouvi que os Mormons me reivindicaram como auxiliar, mas, como ninguém, até o presente momento, jamais me solicitou uma declaração por escrito. Não considerei válido dizer qualquer coisa publicamente sobre o sujeito. O que sei da igreja é que está relacionado a alguns de seus primeiros movimentos. E como os fatos podem diverti-lo, embora forneçam uma resposta satisfatória à acusação de eu ser um prosélito mormon, passo a apresentá-los em detalhes. E ele vai descrevendo ali, né, a visita do Martin Harris, e ele dá realmente alguns detalhes um pouco diferentes nessa carta. Ele fala assim: os caracteres foram organizados em colunas como o modo de escrita chinês e apresentaram a mistura mais singular que já vi, grego, hebraico e todos os tipos de letras mais ou menos distorcidos, seja por falta de habilidade ou por um design real, foram misturados com diversos delineamentos de meias-luas, estrelas e outros objetos naturais, e o todo terminou em uma representação grosseira do zodíaco mexicano. Rapaz, olha, se eu contar pra vocês, essa carta tem 7 páginas aqui no meu Word. Eu copiei no meu Word para eu poder selecionar algumas partes, porque é isso, cara, essa carta é muito grande. Eu selecionei algumas partes interessantes aqui, porque ele deu muito mais detalhe nessa carta sobre esse encontro dele com Martin Harris. Então ele falou assim que as placas de ouro deveriam ser deixadas com Martin Harris como garantia até que ele fosse reembolsado pela venda da obra, né? Martin Harris vendeu a fazenda dele para poder patrocinar o livro de Mormon. Outra parte interessante aqui que ele fala é que ele comenta aqui na carta dele que o Dr. Mitchell era o cara, né, naqueles dias. Então, primeiro o Martin Harris foi tentar falar com ele, mas o doutor, evidentemente suspeitando de algum truque, recusou-se a opiniar. E depois encaminhou o Martin Harris lá pro Anton, e o Anton deu o parecer dele. Então, assim, ele diz assim também: ele solicitou para lhe dar minha opinião sobre o escrito, sobre o papel que ele havia me mostrado. Eu fiz sem qualquer hesitação. Opa, então é essa parte aqui que fala ali no Fire Mormon, que na primeira carta, primeiro ele diz que não escreveu nada, e agora na segunda carta ele diz que ele escreveu sem hesitação. Que história é essa, né? Que história é essa? Como que ele negou de primeira, e agora na segunda ele cita que ele escreveu mesmo? Ele continua aí na carta. Em parte, ele escreveu sem hesitação, em parte por causa do homem, o Martin Harris, né, que estava pedindo, e em parte para deixar o indivíduo atrás da cortina, ele está falando de Joseph Smith, para que ele veja que seu truque foi descoberto. Aí na carta ele comenta ali que faz tempo, né, que teve essa conversa, aproximadamente uns 10 anos atrás, e ele não lembra bem direito o que aconteceu, mas ele falou: basicamente o que eu escrevi foi apenas isto, que as marcas no papel pareciam ser apenas uma imitação de vários caracteres alfabéticos e não tinham, em minha opinião, significado nenhum.
Então aqui na carta ele não cita que ele recolheu essa declaração e rasgou, né? Então ele não comenta isso. E depois mais pra frente ele fala assim, ó, o assunto ficou aqui um tempo considerável, até que ele tinha até esquecido de Martin Harris e desse episódio, quando pra surpresa dele, de repente chegou o Martin Harris ali com o livro daí, tentando vender. Aí ele falou, não vou comprar não. Ele falou, não, então pega pelo menos pra dar uma analisadinha, depois a gente conversa. Ele falou, não vou pegar. E ele falou que o Martin Harris foi tão insistente, assim, que ia deixar. Ele falou, vou deixar o livro aí com você. Ele falou, se você deixar, eu vou jogar. Assim que você der as costas, eu vou jogar ele aí no chão, atrás de você. Foi o que ele falou. Então, realmente, ele não estava a fim de ficar com o livro. Ele pegou na mão, deu uma folheada, assim, enquanto o Martin Harris insistia, mas ele falou que não quis ficar com o livro. Aí ele continua dizendo assim, e ainda eu perguntei pra ele, né, como ele poderia ter sido tão tolo a ponto de vender a fazenda e se envolver nesse caso. E pedi que ele me contasse se as placas foram realmente de ouro. E em resposta a essa pergunta, ele disse que ele nunca tinha visto as placas, que elas foram trancadas num baú, mas que ele tinha o baú em sua posse. Rapaz, para uma pessoa que não é membro, escutar uma história dessa parece muito um golpe aí. O cara foi prometido as placas de ouro como garantia se ele vendesse a fazenda. Ele nunca viu as placas foram colocadas num baú e fechadas, ele não podia abrir, porque se ele abrisse, né, a maldição do céu desceria sobre ele e sobre os seus filhos. Então, realmente, ele não ia abrir. Então, assim, parece muito, né, um golpe. E para aquele Charles Anton é compreensível entender que, cara, o cara pensou assim, totalmente um golpe isso aí. E até o Charles Anton ficou meio paranoico sobre a situação, porque ele falou, nossa, 2 vezes esse cara veio aqui. Ele falou, a minha impressão agora é que esse cara, na verdade, devia ser o próprio profeta Smith aí, que nunca apareceu aqui pra mim. E tava tentando uma validação minha aí pra sua obra. E mais no final da carta ele fala assim, pois meus amigos me contam que frequentemente sou citado nos sermões da igreja e chego ao ponto de dizer que eu sou mencionado nas profecias das escrituras. Então, né, o cara devia estar muito mordido com essa história toda. Agora a ligação ali da Fair Mormon falar, primeiro ele confirmou, depois ele negou que escreveu e depois ele confirmou que escreveu sem hesitação, parece sim, né, de uma pessoa que está mentindo, mas assim, se eu for levar em conta o contexto, né, ele fala assim, eu nunca confirmei, ele fala, eu nunca confirmei que essa coisa era verdadeira, sim, daí faz sentido dele ter negado, ele negou que ele nunca confirmou. Né, porque o que ele estaria assumindo, então, nessa segunda carta, ele falou, não, o que eles estão querendo dizer é que eu escrevi um papel dizendo que esses negócios aqui parece copiado muito grotesco e que isso aqui não tem sentido nenhum. Então, né, ele acabou que o que ele disse é que os mormons alteraram o significado do que ele escreveu, como se ele tivesse confirmado e depois negado ou rasgado. Então, enfim, o cara estava bem chateado com os mormons. E a Fair Mormon comenta ali que existe uma transcrição desses caracteres que foram levados lá para o Professor Anton. E fala assim, a mais antiga cópia conhecida, ele até mostra a foto aqui, estou vendo, está em posse da comunidade de Cristo. É a igreja, quando a igreja dividiu e tiveram as pessoas que seguiram Brigham Young e as pessoas que seguiram Emma, então o pessoal que seguiu Emma ficou com esse documento. E eles confirmam, né? Não confirmam que sim é o documento, mas eles dizem que sim, é a cópia mais antiga conhecida, está em posse da igreja, né, que seguiu ali com Emma, e que sim, o papel parece ser da mesma idade que se diz e do mesmo tipo usado por Joseph Smith, né, mas não confirmam se é ou não é. Dizem que aparentemente parece que é real. E falam que não é para confundir com aquela transcrição feita por Hoffman, né? Hoffman fez aquele documento falso, tem que dar uma olhadinha quem é esse tal de Hoffman. Então tá aqui, né, as duas versões, a versão da igreja e a versão de Charles Anton. Como membros da igreja, sim, a gente vai acreditar, né, no que a igreja está citando, como aconteceu esses fatos, mas eu acho que é bem válido também a gente tá dando uma analisadinha sobre o que é que o Charles Anton tá falando sobre isso. E tentando tirar um pouco a nossa mente de membro da igreja e analisar a situação assim de fora, de longe,
Dá para entender o porquê o Charles Anton pensou, né, que Joseph Smith era um golpista e estava tentando ludibriar ali o Martin Harris, questão do dinheiro dele, porque realmente, né, tipo, o Martin Harris citou ali que nunca viu as placas, né, não via as placas na hora de traduzir, e estava cheio de promessas, né, e tentando insistir ali para ele confirmar, né, então enfim, né, tem muita situação para ser levada em conta, né, a gente não tem um veredito sobre esse caso, apenas essa coletânea de informações, onde a gente vai avaliar e tenta adquirir o máximo de informação para poder chegar num ponto, mas a princípio não tem um ponto. A gente vai destrinchando um assunto, a gente vê que abre o leque para um monte de outros assuntos que a gente pode estar abordando aqui no canal. Então, com esse episódio a gente vai ficando por aqui e até a próxima!